Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa resolução dos exercícios referentes ao módulo 10 da parte de auxina, né? Que você lembra que a auxina é um hormônio vegetal aqui, um dos mais clássicos que a gente tem, né? Então, ó, o primeiro exercício é para você que está comendo agora. Ai, como é que você sabe que eu estou comendo? Porque você deixou a sua câmera ligada. Presta atenção aí, ó. Batata, batata. Um agricultor, ao ser indagado por um estudante sobre os métodos de plantio da batata, respondeu que não utilizava sementes. Ao invés disso, ele corta o tubérculo. O tubérculo é o caule da batata. É o que você come, tá? Aquele caule cheio de sabor, sensualidade e amido. E numerosos pedaços ou fatias, assegurando-se de que haja pelo menos um olho em cada um desses pedaços. Esse tal de olho é uma gema lateral, tá? Porque no caule eu tenho as gemas laterais. Seriam aquelas perebas que você tem na batata, tá? Observando as batatas, ó, o estudante verifica que os olhos aos quais o agricultor se referiam eram as gemas laterais, que só se desenvolviam após o tubérculo ser fatiado. O desenvolvimento das gemas laterais foi possível porque nelas a concentração. Então lembra, né? Se você tem ali a gema lateral, se você cortar a ponta da planta, você está tirando o local de formação de auxina. Então, essa diminuição de auxina nas gemas laterais faz com que elas acordem, ou seja, faz com que elas saiam do estado de dormência, né? Então, elas vão começar a ficar ativas, porque diminuiu a auxina ali nelas, tá bom? Então tem que ser a letra primeira, letra A. Olha a próxima. A formação de camadas de abscisão. Abscisão é queda, tá bom, gente? É cair. Ui, tá? E consequente queda das folhas, pelo menos em parte, é consequência do quê? Ó, existem dois hormônios que são importantes para a manutenção das folhas na nossa plantinha. Um deles é a auxina, o outro vai ser o etileno, que é um hormônio gasoso. Então, quando uma folha ela cai, o que acontece? A quantidade de auxina diminui, enquanto que a quantidade de etileno aumenta. Tá? Então, diminui a auxina, aumenta o etileno, isso é clássico. Isso é um indício aí que a folha ela vai cair, né? Então, em parte aí, tem a ver com a diminuição de auxina na folha, né? No limbo foliar, que é a área da folha, e vai ter um aumento ali de um outro hormônio, que é o etileno, tá bom? Essas outras letras aí não tem nada a ver com manutenção das folhas na planta, tá? Então, meio que passa longe mesmo. Então, da letra C, ó. Olha essa próxima aqui, ó. Tá. Tem várias frases aqui em relação aos hormônios das angiospermas. E ele pergunta auxina, né? Então a gente tem que ficar esperto aqui, né? Então o que ele quer aqui, ó, vai ser auxina, certo? Relaciona-se com quais fenômenos? É assim, gente, é assim. Lembra que a auxina é um hormônio importante para o crescimento da plantinha, mas é um crescimento por alongamento celular, né? Então, a primeira tem que entrar ali na resposta, né? A segunda não tem nada a ver, né? Estímulo da floração. Não, em algumas plantas, às vezes até a auxina pode estimular a floração, mas nem todas, nem todas. Mas tem a segunda parte aqui, ó, dormência da semente, tem nada a ver, tem nada a ver, tá? Então a auxina ela não estimula a dormência da semente, não, né? Então tá fora isso daí, tá? Essa terceira, ó, estímulo da germinação, não, germinação da semente não. Existe um hormônio que se chama giberelina, e esse hormônio sim estimula a germinação da semente, tá? É a giberelina. O fechamento do estômago é um outro hormônio que se chama ácido abscísico. Então você vê que não tem nada a ver essa terceira. A quarta, ó, inibição das gemas de crescimento lateral da planta. Isso daí é verdade. Lembra que a auxina produzida na ponta
né, no ápice da planta, ela inibe as gemas laterais. Ela deixa as gemas laterais a mimir, dormindo. E essa última, ó, controle da permanência ou queda das flores de plástico não morrem, folhas e frutos. Sim, acabamos de ver lá do primeiro exercício, né? Então, no segundo, né? No segundo. Diminui lá a quantidade de auxina, sim, a folha cai, né? O fruto cai também, a flor também vai cair, tá? Não é só com a folha que isso daí funciona. Então tem que ser aqui a letra bola, né? Letra B de bolovo. Ó, gente, essa 4 é um clássico também. Essa aqui é manjadíssima, essa aqui é bem fácil. Considere o experimento sobre o efeito inibidor do hormônio vegetal no desenvolvimento das gemas laterais apresentadas na figura a seguir. Então, você tem aqui a plantinha controle, que você não fez nada nela. Isso daí que é uma planta controle. Tá? Tem a planta experimental sem hormônio. Então, o que aconteceu? Ó? Uma planta é decapitada, vixe, né? E um bloco de agar. Esse agar é tipo uma gelatina. Tá? É tipo chuchu, vai. É um negócio meio sem sabor ali que não vai influenciar em nada, tá bom? Então, a ágara lá é uma gelatina ali, que é um composto extraído de algas, né, que não vai interferir em nada aqui no nosso experimento. A mesma coisa que eu falo o seguinte, é um copo. É um copo. Tá? Então, o copo ali, você só vai colocar o hormônio lá dentro desse copo. Tá? Bloco de agar sem o hormônio. É aplicado sobre a superfície cortada. Tá bom. Então, você só tirou aqui ó, a pontinha da planta e colocou esse agar, que ele nada é a mesma coisa. E o que aconteceu? Ó? Eu tive aqui a formação de novos ramos. Isso quer dizer o quê? Que a gema lateral, ela acordou. Ela acordou, né? Então, você tirou a ponta da planta, diminuiu a quantidade de auxina nas gemas laterais e elas saem do estado de dormência. Então, começa a formar um galho, começa a formar uma nova folhinha, assim por diante. Só que no terceiro experimento, ó, ele falou o seguinte, que agora ele tem aqui uma planta contendo hormônio ali naquele bloquinho de agar. Então, ele fala um bloco de agar contendo hormônio, é aplicado no momento da decapitação. E as gemas ficam inibidas. Né? Então, meio que ele quer saber qual que é o hormônio, né? Isso é auxina, tá, gente? Esse experimento é um clássico, tá? Então, quando ele coloca o bloquinho de agar com a auxina, é como se a planta tivesse íntegra. Né? Ou seja, aquela auxina lá em cima inibe as gemas laterais. É a pergunta. Com base, com blush na figura e nos conhecimentos sobre fisiologia vegetal, aqui ele vai perguntar, né, o que está certo, né? Então, com essa troca de ideias aqui que a gente fez, já meio que já dá para matar o exercício, né, direto, ó. Porque, por exemplo, a primeira é bem besteira, hein? Que ele falou o seguinte: a ausência do hormônio produzido pelo meristema apical, que é a auxina, do caule, exerce inibição sobre as gemas laterais. Não, gente, ó, não é a ausência, é a presença do hormônio. Tá? Só troca aquela palavra aí. Tira a ausência e bota presença. Aí, ó, ficaria ótimo. Aí a 2, né? 2 está certo. As gemas laterais da planta controle estão inibidas devido ao efeito da auxina, do hormônio produzido lá na pontinha. A terceira, o hormônio aplicado na planta decapitada inibe as gemas laterais e, consequentemente, a formação dos ramos. Sim, isso a gente viu ali na figura. Né? E a quarta, ó, a técnica de poda das gemas apicais tem como grande objetivo estimular a formação dos ramos laterais. Tá certo. Então, às vezes, isso é um macete clássico para deixar uma planta mais cheia. Às vezes, você quer que uma planta fique mais cheinha, às vezes ela vai ter mais galho, pode produzir mais flor, pode produzir mais fruto. Tem esse macete clássico. Você corta a pontinha dela para que comece ali, então, a ter o desenvolvimento das gemas laterais, né? Então, você vai ver que é só a primeira, né? A primeira é besteira ali só por causa daquela nomenclatura ausência, né? Não, bota presença. Letra última. Você vai ver que vai ter outros exercícios que vão ser mais ou menos esse assunto, tá? Então, esse exercício é um clássico, tá, gente? Sempre quando você vê algum exercício que você cortou a ponta da planta, é isso aqui. Tá? Então, você tirou a gema apical, o local de formação de auxina, e vai ter o desenvolvimento das gemas laterais. Aí, ó, esse próximo exercício é a mesma coisa.
Só que aí tem uma diferença, tá? Ele colocou umas formigas para cortar a ponta da planta. É isso, ele quis inventar isso daí, mas é a mesma ideia do outro, ó. Então, você tem ali no experimento 1, a planta íntegra. No experimento 2, ó, a formiga, ela cortou a ponta da planta. Então, a planta ela ficou mais cheia, né? Ela ficou mais cheinha. Por quê? Tirou ali o local de formação de auxina, vai estimular, então, o desenvolvimento das gemas laterais. Então, ela vai começar, a plantinha vai começar a formar novos galhos, né? Novos galhos ali, vai ficar mais cheia, né? Mais frondosa. Então, aí é fácil, né? A partir dessa análise, é correto afirmar que a mudança observada nas plantas do esquema 2 decorre do quê? Do redirecionamento dos hormônios de crescimento. Então, antes, ele estava indo para as gemas laterais e estava inibindo as gemas laterais. Só que daí ele deixou de ir, ou seja, redirecionou, né? Deixou de ir para lá, né? E estimulou ali o desenvolvimento dessas gemas laterais, da letra primeira, da letra A. Olha essa 6, hein? Essa 6, ó, ele fala que esse gráfico representa o efeito de diferentes concentrações de auxina sobre o crescimento de raízes e caules. Tá bom, ó, resumindo esse gráfico para vocês. Tá? Baixas concentrações de auxina, elas estimulam o crescimento da raiz. Tá? Enquanto que baixas concentrações de auxina inibem o crescimento do caule. Já altas concentrações de auxina estimulam o crescimento do caule e inibem o crescimento da raiz. Então, é isso que esse gráfico normalmente fala para a gente. É lógico que tudo tem um limite, né, gente? Tudo tem um limite. Então, se você aumentar demais a concentração de auxina, aí isso daí também vai inibir o próprio caule de crescer. E se a concentração de auxina ela for ínfima, né, muito pequena, nem a raiz ela vai crescer, né? Mas fazendo uma análise geral, a gente tem esse intervalo aí que dá para falar. Baixas concentrações de auxina estimulam o crescimento da raiz. Altas concentrações de auxina estimulam o crescimento do caule. Então, meio que com essa análise do gráfico, acho que a gente já consegue chegar numa resposta, porque é isso que você tem que fazer. Você tem que bater o olho no gráfico aqui e tirar a nossa resposta. Né? Porque, por exemplo, se a gente for aqui na letra primeira, a porcentagem de indução do crescimento de caules e raízes aumenta proporcionalmente ao aumento da concentração de auxina. Não, gente, não. Ó. Lembra, né? Se você aumentar muito a quantidade de auxina na raiz, ela deixa de crescer. Né? Então, aumentou a quantidade de auxina, mano, a raiz ela já vai diminuir a taxa de crescimento dela. A raiz não aumenta, não. Olha bem, o crescimento das raízes demanda uma concentração maior. Não, não é maior, né? É menor. Menor, tá? A letra C, você já percebeu que eu vou pular. Né? Então, tá aqui, né? Vamos pular a letra C. Olha a letra dado. Uma concentração de auxina suficiente para induzir o crescimento das raízes pode ter um efeito inibidor sobre o crescimento dos caules. Né? Não, nesse caso não. Né? Porque quando você pensa aqui em efeito inibidor, ó, teria que ser uma parte ó, que a raiz e o caule se cruzam aqui embaixo. Mas não, eles se cruzam só em cima do efeito de indução. Mas aqui embaixo, ó, pode ver que o gráfico do caule não cruza com o da raiz. Tá? E nesse caso aqui, ó, na letra E, ó, enquanto as raízes apresentam maior sensibilidade à auxina, os caules apresentam os menores níveis de crescimento sob o estímulo desses hormônios. Não, é assim, ó, o caule, ele não vai ter os menores níveis de crescimento sob o estímulo desse hormônio. Não, depende da concentração. Então, se você tem uma concentração um pouco mais alta de auxina, cara, o caule ele vai crescer bastante. Ele não vai ter o menor nível de crescimento. Né? Então, tem um momento ali que o caule cresce muito, né? Quando você tem a concentração certinha de auxina.
Tá bom? Tranquilo? Então, você vê que por exclusão aqui, a gente chega na letra C, né? A letra C, né? Então, a concentração de auxina necessária para induzir o crescimento da raiz é geralmente insuficiente para produzir os efeitos de crescimento sobre o caule, né? Aquele negócio que eu tinha falado. Então, uma baixa concentração de auxina estimula o caule, só que ao mesmo tempo inibe a raiz, né? Da letra C. Essa 7 aqui fala do fototropismo. Observe a figura a seguir que mostra o crescimento de um coleóptero, né? O coleóptero ali é uma parte do caule de algumas plantinhas, né? Pensa em caule, tá? Quando a gente fala coleóptero, tipo um chapéuzinho que está ali no caule, que faz parte ali do próprio órgão vegetal, né? Para que o coleóptero cresça de maneira representada na figura, a fonte de luz deve estar localizada na posição qual? Primeiro que a posição A. Que é a posição A, porque lembra que o caule ele tem um fototropismo positivo. Né? Então, ó, ele está curvando em direção à luz, né? Em direção à luz. Ó. Então, a luz tem que estar aqui, né? Na posição A, certo? E agora, outra coisa importante. Lembra que no caso do fototropismo, né, o que vai acontecer? A auxina ela vai se concentrar no dark side of the plant, ou seja, no lado escuro da sombra, né? Porque da planta. Lado escuro da sombra não, né? Lado escuro da planta, porque lembra que a auxina é um hormônio fotossensível. Então, se a luz, ó, ela está batendo desse lado, a auxina ela vai se concentrar aqui, ó, no lado escuro dessa nossa plantinha, no lado sombreado, né? E essa é a diferença de concentração de auxina que faz com que o caule curve em direção à luz, tá bom? Tranquilo? Então a gente já sabe que tem que ser aqui o ponto A, né? Que é onde que vai estar a luz. E lembra, né, que a auxina ela se concentra, ó, no lado escuro, não é o lado mais iluminado, não. É o lado escuro da plantinha. Por isso tem que ser a letra bola. E essa última tem muito a ver lá com outro exercício, tá bom? É a mesma ideia, ó, porque considere a ponta do caule, que é o ápice caulinar, representado esquematicamente nas figuras, dividido em 4 zonas aqui. Tudo bem. E aqui, ó, ele já até colocou, né, que a luz tá vindo desse lado, né, gente? Então, a luz, ó, tá vindo aqui desse pontinho 3, né? Tá mais próximo do 3. Submetendo-se esse caule a uma fonte de luz unidirecional, que é essa daqui, qual deve ser a zona responsável pelo fototropismo positivo do caule? Então, lembra, a auxina ela vai se concentrar no dark side of the plant, ou seja, no lado escuro da planta, não é? Então, se a luz está vindo, ó, aqui do ponto 3, né? Virado ali para o ponto 3, então a auxina, ó, ela tende a se concentrar mais nessa parte da planta, que está mais próximo do ponto 2, né, que é o ponto escuro. Aí, ó, então eu já meio que matei o exercício, né? Porque só tem uma alternativa que fala sobre a zona 2, né? A zona 1 está fora, a 4 está fora, a 3 está fora, e essa letra E ele meteu louco, né? 1, 2, 3 e 4, não. Vai ter uma maior concentração aqui, ó, na região 2. Na região 2, isso daí que vai fazer com que a planta ela curve em direção à luz. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Maravilha? Então, gente, é isso, né? Espero que você tenha aproveitado aqui a nossa resolução. Você já sabe, né? Qualquer dúvida que você tenha aí, você sabe que você pode vir trocar ideia comigo pessoalmente. Beleza? Tranquilo? Então, tamo junto aí e até mais. Fui! Valeu!